Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, nós temos algumas novidades aqui, como por exemplo aquela venda do Ângelo, o lateral direito da equipe de base. Agora que o São Paulo iria fazer a venda do Ângelo às pressas para pagar o salário e as premiações, eu tenho uma outra notícia aqui para trazer para vocês. O caso de Thiago Mendes vindo para o São Paulo também tem uma página nova que foi alertada aí até mesmo pelo Jorge Nicola, que teria ligado para alguém lá de dentro do São Paulo e tem uma notícia boa para aprofundar. Quero falar com vocês também sobre tudo que tá rolando no São Paulo agora. O Bahia, que é o nosso próximo jogo, nosso próximo adversário, foi eliminado da Libertadores, os caras estão tendo que dar uma resposta, vem de derrota no Brasileiro, derrota na Libertadores e agora pega o São Paulo. Então tem tudo aqui, vai falar também de Henrique Carmo, para falar do Mike, lateral direito da equipe de base do São Paulo, agora também ganhou uma página nova no Tricolor. É o São Paulo Futebol Clube modificado e com Rian Francisco de titular, agora para jogar aí contra o Bahia, a coisa vai ferver. Vem comigo então, vamos lá nesse vídeo, chega nesse like aí, se você quiser dar essa moral também, participar comigo no likeinho, já se inscreva no canal e comente comigo. O que você tá achando do São Paulo aí? Zubeldia fica ou não fica? Eu tava comentando agora com um camarada aqui, e o lance do Zubeldia, né? O Zubeldia, eu não escondi de ninguém até hoje, e ainda não mudei minha postura, é um técnico que pra mim é um técnico frouxo. É um técnico ruim. Só que assim, o fato dele não atormentar os ídolos do São Paulo, os maiores jogadores, e o fato dele deixar liberdade criativa pra um cara igual o Lucas, um cara igual o Oscar, ele deixa lá. Luciano mesmo, ele deixa lá, faz o que você quiser. Nós ficamos batendo, o Luciano não pode ser meia, o Luciano tem que ser atacante, o Luciano joga onde ele quer. Mas ele tá melhorando agora, né? Então o São Paulo ganhar uma Libertadores da América com esse técnico Zubeldia aí, eu já não duvido mais nada. Não é passação de pano, nem acho, eu não manteria ele, tá? Só pra deixar claro. Mas já não acho impossível nós ganharmos uma Libertadores, não. Tô vendo o Flamengo aí com um monte de problema. O Palmeiras tá bem. Esse aí tá bem realmente. Botafogo nada demais também. Classificou ali em segundo do grupo dele. Eu acho que o São Paulo hoje, olhando para um panorama geral, geralzão mesmo, o São Paulo ele pode ganhar essa Libertadores aí, cara. Eu não duvido nada. Você duvida que dá pra ganhar a Libertadores com um time que se fecha lá atrás, joga por uma bola, compete de igual para igual contra todo mundo, né? Compete de igual para igual contra o Flamengo e compete de igual para igual contra o Sport Recife. Ou seja, é um time que não joga, é um time que faz um anti-futebol. Tá muito pouco. Pode ser eliminado agora na Libertadores na próxima rodada? Pode, mas pode ir avançando também. Já não duvido mais do título, ainda mais diante dessa maluquice que tá virando futebol por aí, com o Flamengo péssimo, o São Paulo melhorando, sabe? Tá muito esquisito. O Bahia tá eliminado da Libertadores. Por falar em Bahia, eu acho que isso aqui é muito importante aqui pro vídeo de hoje. Por que tá falando do Bahia, do Rogério Ceni lá? O Bahia, ele virou do Grupo City, né? Então virou um time fortíssimo. Um investimento muito alto nesse time do Bahia, que não está resultando nada em campo. É um time que ano passado ele classificou para Libertadores e ele sai da Libertadores agora, já na primeira fase. E isso importa para o São Paulo, porque o Bahia, ele é o próximo adversário que o São Paulo tem agora no Brasileirão. Eles têm que dar uma resposta imediata para o torcedor. O torcedor, apesar de não ser um torcedor acostumado com grandes títulos, né? Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, eles não estão acostumados com grandes títulos porque o Bahia ele ficou muitos anos aí para ser um time gigantesco. E ele é um time mediano, com todo respeito ao Bahia, gosto muito do Bahia. Mas é um time mediano. E o Bahia, agora que virou Grupo City, ele não é mais mediano. O investimento dele não é mais mediano. Agora é um time da primeira categoria, do primeiro escalão, apesar da história não ser uma história tão vitoriosa em títulos internacionais, brasileiro e tal. Mas é um time grande. É um time com um elenco grandioso. É um time que tem um técnico ali que, não como técnico muito, mas no São Paulo como jogador, o Rogério, ele era muito acostumado a títulos. Então se você pensar hoje num São Paulo e Bahia, o Bahia perdeu o último jogo no Brasileiro, perdeu de virada pro Internacional agora na Libertadores e acaba eliminado com 7 pontos, o Bahia ele tem sim que dar uma resposta pro torcedor dele, muito porque o investimento foi gigantesco no time do Bahia, muito maior que o do São Paulo, por exemplo. O São Paulo, como visitante, ele é um time interessante. O São Paulo empatou 2 jogos na Libertadores no Morumbi. Ganhou do Tadieres agora, mas ganhou daquele jeitinho lá, né? Tudo, um monte de polêmica, um jogo tudo esquisito. E o São Paulo poderia ter empatado com o Tadieres também aqui. Lá com o Libertad,
Alianza Lima e Tajeres fora, o São Paulo jogou melhor. Então o São Paulo hoje é um time que visita melhor do que joga em casa, aparentemente, né? Não é que também alguém pegar um número. Não, o São Paulo ganhou número, ganhou 2 pontos a mais em casa, isso eu nem sei. Mas que o São Paulo me parece hoje um time de futebol reativo, um time que joga um jogo em Mirassol, contra o Mirassol em casa, um jogo horroroso porque ele tem que propor o jogo. Quando ele joga fora, ele consegue se sobressair nos contra-ataques que ele propõe contra adversários. O São Paulo tem tudo para ganhar do Bahia lá. E o São Paulo precisa ganhar do Bahia. Apesar do Bahia precisar ganhar do São Paulo, o que seria óbvio por si só, mas o Bahia vem de muitos resultados ruins, o São Paulo na tabela ele tá despencando. O São Paulo ele não pode perder mais. Então vai ser um jogaço em São Paulo e Bahia. Um time que gosta de jogar, que é o do Bahia, contra um que não gosta, mas gosta de contra-atacar. O São Paulo ele tem hoje o Lucas Ferreira e o próprio Henrique Carmo que podem puxar contra-ataque em velocidade. Se pensar nas laterais, acho que não. Lucas Moura, Ferreirinha, tudo fora também não, obviamente. Talvez o Luca um dia pode voltar aí, até pode ser esse jogador, pode. Então hoje fica para 2 caras da base a realidade de puxada de contra-ataque, que são eles Henrique Carmo e também Lucas Ferreira. E um ponto alto que tem para esse jogo contra o Bahia é que o Rian Francisco já está garantido pelo técnico Luiz Zubeldia que ele vai jogar. Você sabia dessa aí? O André Silva está suspenso. O Zubeldia poderia ter colocado o Luciano como centroavante, mas o Zubeldia não coloca. Ele vai colocar o Luciano como meia. E o ataque do São Paulo vai ser Rian Francisco, Lucas Ferreira e Luciano. Pode ter também o Henrique Carmo? Pode ter também. Aí o Lucas Ferreira partiria para a ponta esquerda, Henrique Carmo na ponta direita, Rian centralizado e o Luciano. Seria um Luciano coordenando 3 caras da equipe de base recém-promovidos a profissionais que estão agora tentando buscar ali o seu espaço. Seria assim, absurdo, né? Você pensar, preciso ganhar do Bahia lá para manter o São Paulo numa Série A. E aí você vai pegar 3 caras da base que você não sabe nada do que esperar. Eu não sei o que esperar hoje do Rian Francisco. Se ele não fizer nenhum gol no Bahia, pô, normal. Se ele fizer 3 no Bahia, pô, normal, ele é goleador. O Henrique Carmo, ô, cracaço da base. Pode ser fazer 2 gols no Bahia lá, pode não fazer nada, jogar nada. É normal também, é a mesma coisa pro Lucas Ferreira. Então é um São Paulo totalmente da incógnita, da dúvida, do São Paulino não saber o que esperar. Né? Se o Zubeldia vai dobrar o lateral direito, se vai dobrar o lateral esquerdo, o que vai rolar aí? É muito complicado, mas vamos torcer para esse contra-ataque do São Paulo sair e o São Paulo beliscar essa vitória, sobretudo com seus craques da equipe de base que estão pedindo passagem e podem ser assim a cereja do bolo das contratações do São Paulo, né? O São Paulo olhando no mercado aí, caras como Thiago Mendes, caras como Fernando Zampedri, né? Caras como Fernandinho, William Arão, caras assim absurdos, não é possível. O Azi vai aposentar os caras, todo mundo que quer se aposentar vem aqui tomar um dinheirinho do São Paulo antes. Então é um absurdo. E o São Paulo tendo esses caras da base, jogando bola, ele tem tempo de pensar, ele tem tempo de não contratar e falar, peraí, vou esperar Caleri voltar, vou esperar o Lucas Moura voltar, enquanto eu espero, vai lá Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Rian, acho top e eu faria dessa forma, só que o Zubeldia tem que conseguir. O Zubeldia não é que é obrigação dele conseguir que 4 caras da base joguem, não é isso não. Mas assim, o técnico do São Paulo hoje, ele precisa conseguir, sabe? É complicado, realmente é uma responsa muito grande que ninguém conseguiu fazer tanto assim. No Santos fazem, né, de vez em quando, mas hoje em dia nem no Santos consegue fazer mais. É muito difícil, mas o Zubeldia, boa sorte, pelo menos material humano excelente da equipe de base tem. É uma safra valiosa, é uma safra muito boa. E por falar em safra muito boa, o Ângelo da base teve notícias por aí, cravando que o Ângelo estaria indo embora do São Paulo, lá pro Chelsea, que o Chelsea ia pagar 35, 40 milhões de reais nele, para o São Paulo pagar os salários atrasados. Organizar direito de imagem, dívida mesmo. Só que assim, você pensa no Ângelo, pô, 40 milhões, cara. É muito pouco, sabe? Você vende o Ângelo e o William Gomes, que podem ser 2 baita jogadores na Europa, por 100 milhões os 2, é muito pouco. Ainda mais um lateral direito, né, que é um cara raro. Claro que o ponta vale mais, é óbvio que o William Gomes valeria mais em tese, mas o lateral direito é um cara muito raro hoje em dia pra jogar bola. E o Ângelo, ele teria desbancado o Mike na base. E aí o Mike fez post, ficou bravo com o Zubeldia e tal, mas tem até as coisas que aconteceram aí que não levam o Zubeldia a esse vilão todo, eu já vou explicar.
periodinho de hidratação do vídeo, né? E é o seguinte, o Zubeldia levou o Ângelo mesmo, chamou ele, mas ele colocou o Mike relacionado no jogo passado. O Mike não entrou ainda, mas pode ser que o Mike comece a entrar. Como o Rian começou a entrar, como o Luca começou a entrar depois de um tempo, agora o Mike vai começar a entrar também no segundo tempo. E aí, nós temos o Ângelo, que não precisa mais ser vendido por essas cifras. O São Paulo saiu a notícia agora que o São Paulo quitou todas as pendências com o seu elenco. O São Paulo conseguiu chegar lá e quitar. Falou, vem cá, deixa eu quitar. Então quitou tudo. Então o São Paulo ele está conseguindo melhorar das pernas, pelo menos em não dever pro elenco. O São Paulo ele tem inclusive chance agora de quebrar uma dívida gigantesca. O São Paulo para essa janela colocou todo mundo à venda. Sabe aquela coisa? Esse aqui eu não vendo. São Paulo não fez isso. Todos os jogadores do Tricolor estão à venda. Então hoje, se você olhar pro Lucas Ferreira, apesar dele ter caído um pouco de nível depois que ele renovou, ele é um jogador de valor. O Henrique Carmo volta a ter um valor depois do último jogo. O Rian Francisco não está queimado, tem muito valor. O Matheus Alves tem muito valor também de mercado. O Luca vai ter muito valor de mercado. O São Paulo ele pode fazer 4 ou 5 vendas agora e mudar de patamar financeiro de uma vez por todas. Isso está acontecendo agora. Seria uma mudança de patamar gigantesca, que eu acho que vale muito a pena. E o São Paulo, que eu critico bastante quando merece, se você olhar agora, hoje matéria do Jorge Nicola, falou que o Thiago Mendes está livre no mercado e que ele ligou para alguém no São Paulo lá. E aí, Thiago Mendes vem? E esse cara do São Paulo teria dito assim, ó, o Thiago Mendes está totalmente descartado. É absolutamente descartado. Por quê? Porque a pedida dele de salário foi de R$1 milhão. O São Paulo, além de não entender que tem essa grana para gastar com o Thiago Mendes, que não é um cara do nível do Lucas Moura, por exemplo. Ele é um meio, um volantinho que pode dar certo ou não. O Lucas é craque. O Thiago Mendes nunca foi craque. Então o Lucas Moura vale esse R$1 milhão por mês aí. O Thiago Mendes já não, na concepção do São Paulo, no entendimento do São Paulo. E aí o São Paulo tirou o pé do acelerador. São Paulo fez uma contraproposta, que eu imagino. O Thiago Mendes, não, eu quero R$1 milhãozinho, o São Paulo então demorou, então não precisa vir, não. Até porque o São Paulo tem aí o Alisson, que é segundo volante, né? Tendo o Pablo Maia recuperado, o Alisson é segundo volante. Bobadilha é segundo volante. O Marcos Antônio, recém-contratado, comprado, o São Paulo não pagou ainda, estendeu o empréstimo, ano que vem é obrigado a comprar, já é contratado nosso. Então nós temos 3 segundos volantes hoje, dos quais o Alisson foi contratado, mas é como se já fosse da casa, 2 foram contratados agora há pouco, tanto o Bobadilha quanto o Marcos Antônio. Esses caras eles têm que entregar ainda muito tecnicamente e eles têm capacidade para isso. Os 2 são jovens. Um é mais rápido, né? O Marcos Antônio parece ser mais rápido. O Bobadilha parece ter um melhor chute lá na frente. Tem uma técnica legalzinha. O Marcos Antônio, a técnica dele não é pra chute, né? É mais pra passe, ditar ritmo de jogo. O Bobadilha, ele faz aquele jogo marcação, dá um carrinhozinho, chega na frente e ele tem um bom chute, ele dá um chutão de média e longa distância. Então são 2 jogadores interessantíssimos e ambos reservas do Alisson. Merecidamente reservas do Alisson. O Pablo Maia, voltando agora, ele pega a camisa 5 e fala que é meu. E joga de primeiro volante. Então, realmente, contratar Thiago Mendes hoje é um absurdo. Gosto do Thiago Mendes. Mas o São Paulo não precisa desse jogador para essa posição, muito menos o São Paulo pode ficar torrando dinheiro com jogador incógnita, jogador mais velho, jogador que pode chegar aqui e ser o exemplo que o Wendel tá dando. O Wendel, que pode se recuperar ainda, acho até que vai, tá? Eu vi o último jogo do Wendel, ele tava bem esforçado, né? Ele não tá jogando bem nada, mas ele está melhor do que nos jogos anteriores. Ele pode dar a volta por cima e acho que vai dar a volta. Ele é jovem, tem 31. Acho que o Wendel dá a volta por cima ainda. Mas se não der a volta por cima, é um prejuízo absurdo. Portanto, acho sim que o São Paulo não pode comprar o Thiago Mendes para agora. E o Mike já subiu e deve começar a jogar no time do São Paulo. Está usando a base. O time do São Paulo vem de uma vitória, perdeu o Palmeiras, mas ganhou na Libertadores e tal. Tem algumas coisas interessantes acontecendo aí. São Paulo também ganhou um jogo depois do Palmeiras, né? São Paulo ganhou um jogo no Brasileirão, ganhou do Grêmio. Então eu acho que o São Paulo... Não, o Palmeiras acho que perdeu por último do Palmeiras, se não me engano. Mas o São Paulo, ele tem um time competitivo. Está usando a base. Tanto a diretoria do São Paulo quanto o Luiz Zubeldia, hoje, eu tô vindo aqui fazer elogios. Notícias são, salários estão quitados. Rian Francisco vai jogar contra o Bahia.
São Paulo classificou em primeiro do grupo na Libertadores. Se a gente pensar direitinho, o que precisa mesmo é melhorar o futebol, quebrar as dívidas com as próximas vendas e colocar o São Paulo numa posição mais confortável no Campeonato Brasileiro. Acho que hoje o pesadelo aí, o problemaço não tá rolando tanto assim não. É um dia um pouco mais leve pra nós. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!